nós vamos já chamando o nosso Marcelo aí para a nossa próxima palestra, também de 40 minutos, que vai ser sobre o tema a reforma íntima como base para a transformação social global. Boa tarde a todos. Mais animados, boa tarde. Agora sim. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Essa é a terceira palestra, Reforma Íntima como base para a transformação social global. Trazer o exemplo de Paulo de Tarso, cujo maior... Como a gente pode citar ele como um dos maiores exemplos de alguém que, depois do contato com o Cristo, depois de ver o Cristo e recebê-lo no seu coração, faz uma transformação grande, ajusta a rota a ser seguida na sua vida e então começa um trabalho que persiste até hoje. O trabalho de Paulo de Tarso, naquela época, transformando, mudando uma sociedade e todo o mundo que ele conhecia na época. Paulo, que era conhecido como um perseguidor dos cristãos. Ele fazia parte do Sinédrio, aquele tribunal dos judeus. Ele que encabeçou perseguição aos novos cristãos, buscando uma autorização junto ao Sinédrio para que ele pessoalmente pudesse perseguir esses novos cristãos. Então, isso se passa depois que Jesus já havia desencarnado e ele assume esse papel de perseguir aqueles que haviam se convertido. Nesse caminho, numa dessas missões dele de perseguição aos cristãos, ele se dirige a Damasco. Chegando na porta da cidade de Damasco, próximo ao portão de Damasco, surge uma luz muito grande. Ele cai do cavalo, fica de joelhos e ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a voz então responde... A voz não. E Saulo então responde à voz: Quem és, Senhor? E a resposta é: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, Saulo é tocado. Naquele momento, Saulo se recolhe e começa o seu processo de transformação. Um processo que vai durar algum tempo. Ele se recolhe alguns anos no deserto, se recolhe alguns anos em Tarso. E quando ele percebe o que ele transformou, o que ele mudou, ele não guarda aquilo para ele. Ele começa, através desse caminho, impactar todo o mundo, toda a sociedade global. Aqui nós temos uma das frases ditas por Paulo: Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Sinal de alguém que analisou todas as possibilidades do que a vida traz e que sabe tomar a decisão daquilo que é conveniente. Sabe analisar o que está acontecendo, qual é a consequência das escolhas, qual é a consequência da onde vai interagir. Paulo, ele tem esse amadurecimento e, como resultado do amadurecimento, um trabalho que transformou a sociedade naquela época, um trabalho que nos impacta até hoje, pois estamos aqui estudando o exemplo de Paulo e que vai continuar ressoando por muito e muito tempo. E qual é o primeiro passo para que a gente possa entrar nesse movimento de transformação? O mesmo realizado por Paulo. No Livro dos Espíritos, nós temos ali qual o meio prático mais eficaz para o homem se melhorar nessa vida e resistir resistir à atração do mal. A resposta é: primeiro passo, conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade disse isso. Alguém arrisca dizer quem seria esse sábio? Sócrates. Frase classicamente atribuída a Sócrates. Hoje nós temos essa frase atribuída talvez a outros pensadores daquela época, mas o que nós temos consciência é que essa frase estava escrita no oráculo de Delfos. O oráculo, que era um lugar onde tinham algumas videntes chamadas pitonisas. Então as pessoas iam até o oráculo para fazer algumas perguntas. Eis que um dia alguém vai lá e pergunta para o oráculo: existe alguém mais sábio do que Sócrates? E a resposta do oráculo foi: não, não tem ninguém mais sábio do que Sócrates. Sócrates fica sabendo disso e a resposta que Sócrates dá é: eu, o mais sábio, só sei que nada sei. Essa é a frase que ele responde. Só que ele resolve investigar isso um pouco mais. E o que Sócrates faz?
ele vai perguntar para os outros sábios. E ele faz perguntas sobre justiça, coragem e virtude. E os outros sábios saem respondendo qualquer coisa, mas eles dão uma resposta. Talvez não respostas muito profundas, respostas muito sábias, mas o que Sócrates naquele momento percebe? Eles talvez não tenham esse conhecimento. Eles saem falando achando que têm um conhecimento. E isso, nesse aspecto, Sócrates se dá conta, talvez nesse sentido, de saber que nada sei, eu possa ser alguém sábio. Então, qual é o primeiro passo para a nossa reforma íntima? Qual o primeiro passo para a transformação? Podemos fazer igual Paulo de Tarso? Talvez, por que não? Todos temos esse potencial. Mas por que não começar pequeno, fazendo uma influência, impactando quem está próximo, o nosso círculo de amizade, a nossa família, os nossos entes queridos? Então nós temos isso colocado como o primeiro passo. O que eu preciso mudar? O que eu preciso reformar? Se eu perguntar para vocês aqui, e acho que a maior parte, pelo menos é a primeira vez que estamos nos conhecendo, o que eu preciso reformar na minha casa? O que vocês responderiam? Alguém conhece minha casa? Como é que vai dar um palpite do que tem que ser reformado? Então, esse passo de conhecer, de entender o que é a minha casa, ou aqui no caso, o que seria a minha casa mental, o que eu tenho que transformar, aonde eu tenho que mudar. Vamos ao nosso divino mestre, que deixou o evangelho de aprendizado como esse roteiro de evolução. Vamos a duas passagens trazidas ali no evangelho. A primeira delas, da mulher adúltera. Então conta no evangelho de João que Jesus está no templo escrevendo no chão e trazem até ele uma mulher e dizem: ela foi flagrada em delito adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Tu, que dizes? O que Jesus responde? Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. E o que acontece? Naquele momento, eles vão deixando as pedras de lado, vão se retirando. Primeiro saem ali, pelo que consta no Evangelho, os mais velhos, depois os mais novos, até que não fica ninguém. E Jesus pergunta: cadê todos eles? Onde estão todos? Sobrou alguém? E ela falou: não, todos foram embora. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vai de agora em diante e não peques mais. Vai agora, conhece-te a ti mesmo, entenda o que você está fazendo, entenda quais são os seus defeitos, quais são suas qualidades, entenda qual é o caminho que as suas escolhas vão te levar. Aonde você está transgredindo uma lei, aonde você não está sendo correta com Deus, com o marido, com a sociedade, entenda quem você é. E a partir do momento em que você compreender quem você é, não repita o erro. Não faça de novo. Mude. Se transforme. Então nós temos uma frase de Jesus que certamente naquele momento de julgamento ou de condenação praticamente dessa mulher, ele impacta e transforma a sociedade daquela época. E que hoje impacta e transforma todos nós. Porque o convite de Jesus é válido até hoje para cada um. Você acha que Jesus não faz o mesmo convite para nós? Para que nos conheçamos, nos transformemos, nos aprimoremos? E a segunda passagem é do enfermo na piscina de Betesda. Então conta o evangelho que tinha ali próximo a uma das portas da entrada da cidade de Jerusalém, um tanque, uma piscina, em que eles acreditavam que a água, quando era agitada, essa água era agitada por um anjo do Senhor. E o primeiro enfermo que entrasse ali seria curado. E ali tinham cegos, doentes, coxos e paralíticos, todos ali esperando aquele momento. E Jesus vai até lá. Chega um homem que estava enfermo por 38 anos. Dá para imaginar o que é estar com uma mesma doença, convivendo com aquilo por 38 anos? É bastante tempo, é uma vida toda.
E aí ele pergunta: queres ficar curado? O verbo não é ser curado, o verbo é ficar, permanecer. E a resposta dele é: Senhor, não tenho quem me jogue. Quando a água é agitada, ao chegar, outro já desceu antes de mim. E Jesus então diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta, assume as suas responsabilidades, assuma o seu rumo, assuma a sua vida e caminhe adiante. Olhe o que você está fazendo, veja quem é você, aonde que está o desequilíbrio, transforme-o e siga para frente. Ande. E aí ele coloca: eis que estás curado. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. O que Jesus está dizendo? Se eu já tenho consciência dos meus erros, se eu já tenho consciência do que eu faço errado, e eu insisto, e eu sou teimoso, e eu fico batendo na mesma tecla, pode ser que as coisas se compliquem ainda mais. Pode ser que mais para frente seja mais difícil ainda de reverter essa situação toda. Então o que Jesus fala? Mude o quanto antes. Não peques mais, para que a coisa não se agrave. Vale o exemplo da torneira aberta. Se nós temos uma torneira aberta que está ali pingando, e nós sabemos que nós temos que fechar aquela torneira, se a gente não fechar a torneira, no fim do mês, o que vai acontecer com a conta de água? Bem maior. Então é isso, de entendermos qual é o nosso erro, o que aquilo lá pode nos trazer de consequências e mudar. Emmanuel traz, numa lição do livro Fonte Viva, número 101, psicografia de Chico Xavier, esse livro, ele fala: por que nós temos tanta dificuldade em nos conhecermos? Por que a dificuldade em nos entendermos? E ele fala: a cortina do eu nos cega. Em todos os lugares que nós vamos, nós estamos simplesmente procurando algum capricho, procurando alguma coisa para nos satisfazer. Então, Emmanuel, nessa lição, chama atenção para a seguinte reflexão: quando eu vou fazer alguma coisa no bem, então não é que eu estou fazendo alguma coisa de ruim, não é alguma coisa que eu não estou preocupado, eu já estou empenhado em fazer alguma coisa no bem. Qual o verdadeiro sentimento dentro de mim? É isso que eu tenho que olhar. É isso que eu tenho que conhecer para poder fazer a minha reforma. O que ele fala? É muito... Se nós damos uma fortuna para alguém em auxílio, aquilo lá nos coloca numa posição de: olha como eu sou bom, olha como eu sou generoso, eu estou ajudando. Olha como eu estou fazendo alguma coisa boa. E eu me coloco numa situação de superioridade, aonde muitas vezes eu passo a cobrar a outra pessoa uma subalternidade minha. Outro exemplo que Emmanuel dá, ele fala o seguinte: nos propomos a ir a um trabalho voluntário. Mas eu chego no trabalho voluntário, as coisas não são do jeito que eu quero. O que eu faço? Eu volto? Eu não volto. Eu diminuo o meu interesse. Se eu procuro alguém diante de alguma situação difícil e aquela pessoa olha para mim e fala: olha, você agiu errado aqui, eu perco o interesse naquela pessoa, eu me distancio. Por quê? Porque em todo momento nós estamos procurando ressoar o nosso eu em todas as situações. E isso faz com que a gente fique cego de ver o outro, de ver qual é o nosso real problema. Jesus, na explicação do bom samaritano, ele nos coloca uma reflexão muito interessante. Quando nós pensamos em caridade, em auxílio, nós, via de regra, nos colocamos como aquele que dá, aquele que auxilia, aquele que estende a mão. Raras são as pessoas que, quando nós falamos de caridade, se colocam naquela situação de quem precisa receber essa caridade e esse auxílio. Na parábola do bom samaritano, o que Jesus faz? A parábola tem ali alguém caído, que foi assaltado e deixado na estrada muito machucado, passam várias pessoas e somente o samaritano que ajuda. E com isso, Jesus pergunta: quem é seu próximo mais próximo? Ele fala: quando nós estamos precisando de caridade, quem é que nos ajuda?
qual é o exemplo que vem, que pode nos ajudar, que vai estar ali estendendo a mão. Então, o exercício dessa cortina do eu é que nós, cada vez mais, nos coloquemos de uma forma humilde para enxergar e perceber o outro. E aí nós vamos começar a olhar o mundo e tantos exemplos e tantas pessoas que nos inspiram. Aqui a gente tem a primeira foto, a dinamarquesa, que ela era enfermeira, num dos seus trabalhos voluntários, o nome dela Anja Hygren Loven. Peço desculpa pela pronúncia, não sou fluente em dinamarquês. Se alguém quiser ajudar, é bem-vindo. Mas a gente tem o exemplo do seguinte: ela, numa das suas missões, ela teve conhecimento de um contato. Teve contato com uma coisa que acontecia na Nigéria. Lá, algumas crianças, ao serem acusadas de bruxaria pela família, eram colocadas para fora de casa, sem qualquer auxílio, sem qualquer amparo. E ela então fica sabendo que esse menino tinha passado por isso. Faziam meses que ele estava vagando nas ruas, dependendo totalmente da caridade. Então ela vai até esse menino, oferece água, oferece biscoitos. Isso fica registrado nessa foto. Essa foto é de 2006, 2008, é um pouco antes de 2010. Isso estoura no mundo, essa foto toda toca o coração das pessoas. E através dessa foto, ela consegue levantar fundos, milhões, para poder abrir uma casa, uma instituição lá na Nigéria para atender crianças nessa situação. Então nós vemos exemplos como esse em todos os lugares. Agora, com as queimadas na Califórnia, tem gente lá fazendo as coisas. O que aconteceu aqui há tempos atrás, no Sul, o quanto isso foi mobilizado. Então, dentro das nossas possibilidades, o que nós podemos fazer para contribuir para uma sociedade melhor, para contribuir para um desenvolvimento, para impactarmos a sociedade como um todo através daquele exemplo que começa dentro de cada um de nós. E qual o caminho para isso? Transformação moral. Não tem outra coisa para fazer. Eu olho para mim, eu vejo o que eu tenho que mudar e eu vou mudar. Então essa tomada de consciência vem atrelada a uma vontade de transformação. Uma vontade de ser melhor, uma vontade de impactar o mundo de uma forma mais leve, fazer a diferença. Podemos contar com alguns artifícios para isso? O primeiro, o Espiritismo. Espiritismo tem muitos e muitos ensinamentos, mas o cerne é a dor humana, como as pessoas funcionam, como é o espírito. Tudo isso não é uma conversa boba. O Espiritismo se aprofunda, ele traz essa reflexão necessária que nós temos que ter sobre como vai ser depois que eu desencarnar. Aonde que eu vou? O que vai acontecer? Não dá para nós pegarmos a segunda parte do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, onde tem uma sequência enorme de relatos em que os espíritos contam o que eles encontraram depois que fizeram a volta para o plano espiritual. E qual a relação do que eles encontram lá com aquilo de como eles viveram aqui. Então, olhando isso, a gente se sente transformado. Ou, pelo menos, tentados a fazer alguma coisa diferente. Se nós lembrarmos da obra O Nosso Lar, conhecida, e nós vemos como André Luiz viveu a vida dele, como o pai de André Luiz viveu a vida dele, a mãe, e aonde cada um vai parar, as explicações generosas dos espíritos evoluídos, do que era, como é que vai ser, aquela consolidação de que o que eu vivo hoje é consequência das minhas escolhas, das minhas atitudes, dessa vida e de outras. E como vai ser o meu futuro? Isso depende de como eu me transformo agora. Então isso serve de uma mola de transformação. E nós devemos adotar, toda vez que nós formos analisar um problema, uma situação, recorramos ao Espiritismo. Recorramos ao fato de sermos espíritos imortais, vivendo neste momento uma experiência na matéria, uma experiência encarnado. Isso muda? Muda. Porque se eu
eu compreendo isso de tal maneira que eu consigo analisar os problemas sob essa ótica, eu vou começar a ver o que eu passo hoje, o que eu fiz numa vida passada, o que eu fiz nessa vida. Eu começo a olhar que talvez as reencarnações que eu vou trilhando têm consequência daquilo que eu fiz. E como eu vou lidar com isso hoje vai determinar como é que vai ser daqui para frente. E qual que é o alicerce moral do Espiritismo? É Jesus, é o Evangelho. Está lá qual o Espírito mais puro enviado à Terra para que servisse de modelo e guia? Jesus. Então Jesus nos traz um código de conduta. Como devo proceder? Como eu devo sentir? Como eu devo acolher? Qual o meu impacto? E nós olhamos Jesus e nós vemos que ele, através do exemplo de vida dele, porque não foram só palavras, foi a vivência, ele transforma a sociedade toda, hoje, aqui e sempre. Esse é o exemplo, essa é a motivação, que nós tenhamos isso para seguir adiante. E uma vez tocados pelo Evangelho, nos sentindo transformados, nós temos que mudar. Nós temos que mudar e isso se manifesta como? Através da forma que eu interajo no mundo. Então hoje, se eu vejo um problema que acontece em qualquer lugar do mundo e resolvo cruzar os braços e não fazer nada, é uma opção minha. Porque eu tenho à disposição inúmeras formas de ajudar. Eu tenho à disposição inúmeras maneiras de fazer a diferença numa sociedade globalizada como a gente tem hoje. E às vezes a gente pensa, tem que ter um cargo grande para isso? Tem que ter alguma coisa de uma projeção? Eu tenho que ter muitos seguidores? Eu tenho que ter muita gente atrás de mim? Às vezes não. A gente tem que saber fazer o melhor na situação aonde somos colocados. Aqui a gente traz o exemplo do livro Há 2000 anos, um dos romances, uma das séries de romances de Emmanuel, em que ele apresenta a- uma reencarnação dele como um orgulhoso senador romano, com muito poder. Isso se passa quando? Na época em que Jesus estava aqui encarnado entre nós. Então nós temos um senador romano, orgulhoso, com muito poder, podendo, com qualquer atitude dele, decisão dele, impactar a vida de tantos outros, como a gente vê isso no livro, casado com Lívia, que nós vemos que já é um espírito mais doce, mais acolhedor, mais amoroso, que traz aquele equilíbrio todo. E nós temos esse casal com 2 filhos, até que em um dado momento eles se mudam para Galiléia. Chegando na Galiléia, eles ouvem muitos boatos não, muitos rumores e muitas informações que chegam trucadas sobre o tal profeta nazareno, Jesus, o que ele dizia. Então, esse é o ambiente em que eles estão inseridos. Quem que vai trabalhar para eles? A criada Ana, uma serva. E o que tem a criada Ana? A criada Ana era cristã. A criada Ana ia às reuniões de Jesus. A criada Ana tinha conhecimento, frequentava o que ela podia absorver do que Jesus falava e ensinava, ela absorvia. E ela, sendo a criada, aquela que às vezes nós colocamos como um papel pequeno, um trabalho pequeno na sociedade de Jesus, nos dias de hoje, é ela que consegue levar de uma forma mais estruturada quem era Jesus. Levando essa informação para esses 2 personagens, para o marido e para a esposa, Públio e Lívia, Lívia se converte de imediato. Públio vai demorar um pouquinho para se converter. E ela, no final, mais para frente, quando ele se converte, é ela que faz esse trabalho. Então, às vezes nós pensamos, precisamos de um posto grande para influenciar a sociedade? Não precisamos. Aqui nós temos o exemplo de uma serva influenciando um senador romano, a matrona da casa. Então, façamos o nosso trabalho, porque começa pequeno, é um fazendo, o outro fazendo, uma coisa se une à outra, até que nós conseguimos transformar a sociedade de uma maneira muito bonita. E aqui nós temos uns desafios de como a gente pode
passar pela essa reforma íntima, retirado do livro Dias Virtuosos, psicografia do Divaldo Pereira Franco, Espírito Amélia Rodrigues. E o que é colocado ali? Num dado momento, a conversa vai para um rumo do tipo: fulano fala mal de mim, fulano me prejudica, fulano não me ajuda, fulano o que ele puder fazer para complicar minha vida, ele faz. Como lidar com isso? E a resposta é: os verdadeiros adversários do homem não se encontram fora dele, porém no seu mundo íntimo, perseguindo e inquietando sem termo. O problema é o outro. Às vezes é, mas a maior parte das vezes é como nós vamos lidar com o que o outro faz com a gente. Então, quais são os desafios? Quais são esses adversários dentro do homem? O primeiro que ela vai colocar, o egoísmo. E o que ela diz do egoísmo? O egoísmo é aquele momento em que a pessoa só pensa nela. O egoísmo vai fazer com que a pessoa cada vez se isole mais, porque ninguém fica perto de alguém que é egoísta. O egoísmo faz que a pessoa quer tudo para ela e nisso ela atropela, ela desrespeita, ela passa por cima de qualquer outra pessoa. Como é que vai ter um relacionamento? Como é que nós vamos desenvolver algum tipo de afetividade, de proximidade dentro disso? Não dá. É aí do egoísmo que vem a avareza, o orgulho, a insensibilidade e tantos outros males. Que seria o contraponto, ou então a ferramenta para que a gente possa contornar o egoísmo? Solidariedade. A partir do momento em que nós estendemos a mão para o outro, nós estendemos também a ajuda, a gentileza, a generosidade e tantas outras coisas. Para o egoísta, o que pode ser mais difícil é ele estender a mão e ajudar alguém sem receber nada em troca. Mas é somente assim, pela solidariedade, que ele vai sair daquela ilha em que ele se encontra e vai começar a formar vínculos, vai começar a ter amigos, vai começar a ter parceiros. É esse o caminho para lidar com o egoísmo. Segundo, o orgulho, que às vezes a gente junta tudo num balaio só, mas aqui ela divide, dizendo: o orgulho é quando a pessoa acha que ela tem um valor muito maior do que ela realmente tem. Então, o orgulhoso, em todo lugar que ele vai, ele acha que ele tem que ter um tratamento diferente. A opinião dele é a melhor. O que ele pensa é o mais importante. O jeito que ele quer fazer as coisas é aquilo lá que tem que ser feito. Então, ele se vê, ele acredita que ele tem essa importância muito grande. Só que isso não é real. Isso é uma coisa da cabeça dele. O que acontece? Ele acha que ele é assim, a realidade e o mundo tratam ele de uma outra forma, ele se irrita, ele fica nervoso, ele começa a desenvolver problemas de saúde, problemas emocionais. Por quê? Porque o mundo não oferece para ele aquilo que ele acha que ele tem que ter. E o contraponto disso é a humildade. Saber qual é o nosso real tamanho. Por quê? Porque quando eu sei o meu tamanho, o meu espaço, eu sei o que eu tenho que melhorar. Eu sei aproveitar o que eu já tenho de bom. Eu sei aproveitar e melhorar e fazer qualquer coisa para que aquilo lá mude. Quando chega um problema para mim, eu não vou entrar em desespero, eu não vou me irritar, eu não vou partir para qualquer coisa mais agressiva. Eu vou ter a calma e o equilíbrio necessário para olhar aquilo com o tamanho que aquilo lá realmente é e poder fazer o que tem que ser feito para resolver. E o terceiro que ela coloca, ignorância. Ignorância no sentido do conhecimento também, mas o sentido daquele que escolhe ignorar os outros e o mundo. É aquela pessoa que não toma partido, é aquela pessoa que não tem interesse, que não se envolve, que não sabe de nada. Vai trabalhar na casa espírita, não sabe nada do que está acontecendo. Casa, não sabe nada do que passa na cabeça da esposa, do marido, dos filhos. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo na economia? O que está acontecendo nessa sociedade global que eu posso fazer alguma coisa? Ele escolhe simplesmente se isolar. Não saber de nada, não fazer nada. E quando entra por esse caminho, é um caminho
triste, porque no fundo, a pessoa vai chegar ali, como ela coloca numa situação de que qual a utilidade dessa pessoa no mundo? Ela não faz nada, ela não se envolve com nada, ela não tem contato com nada. Então coloca como contraponto o conhecimento-amor. E aqui dá para lembrar das mães. Mãe, quando o filho sai de casa, começa a pensar: vai passar frio, pegou blusa, não pegou blusa, vai chover, vai sair, que horas vai chegar, que horas vai voltar? Não é assim que as mães ficam? Isso é conhecimento, porque ela conhece o filho que tem, e é o amor, é o zelo. Então, quando nós conhecemos a outra pessoa, nós conseguimos perdoar. Quando nós conhecemos a outra pessoa e sabemos o que está acontecendo e temos amor por ela, nós conseguimos ter indulgência, nós conseguimos tratar melhor, nós conseguimos respeitar. É isso que vai trazer com que a gente desenvolva esse amor que precisa e deve ser construído a cada passo. É esse conhecimento junto com o amor. Essa duplinha do que vai fazer com que a gente ande para frente. Isso é o que é colocado ali. Então, quando nós pensamos, alguém me provocou, alguém falou mal de mim, alguém me complicou no trabalho, alguém fez uma sacanagem comigo no meu emprego, como que eu vou lidar com isso? Eu tenho que lidar não com o outro de uma maneira direta, mas como eu vou lidar com isso? Qual o caminho que eu vou escolher? E ele concorda e ela conclui aqui: a real vitória não vai ser bater boca com alguém e ganhar essa discussão. A real vitória na nossa transformação social é real vitória sempre sobre si mesmo nas províncias da alma. Então, o processo de transformação, o processo de reforma íntima é individual. Todo mundo passa, todo mundo vai fazer. E a partir do momento em que eu estou diferente, que eu me transformo, eu vou impactar quem está próximo de mim. Se eu escolho o caminho de ser mais tranquilo, mais ameno, é isso que eu vou levar aonde eu estiver. É esse o caminho a ser colocado como o da transformação. Como o da transformação. Seguindo, isso é tranquilo? Isso é fácil? Não. Para a reforma íntima é necessário que nós tenhamos muito e muito esforço. Emmanuel, numa outra lição do Fonte Viva, 101, chamada Persiste e Segue, ele coloca: o que seria de uma lavoura a partir do momento que, na primeira dificuldade, o agricultor parasse de cuidar da lavoura? O que vai ser daquelas sementinhas de humildade, de solidariedade, de amor, se eu não for lá cultivar todas elas? O que vai ser de mim? Aonde isso eu vou chegar? Então ele dá o exemplo do agricultor e do viajor. Se nós sairmos fazer uma caminhada muito grande, vai doer. A gente vai andar muito, vai ficar com dor no pé, dor nas pernas. Nós vamos parar? Se parar, a gente não chega. Então esse é o caminho. A luta é a persistência de seguirmos adiante. E não vamos nos esquecer nunca do auxílio e do amparo dos nossos queridos benfeitores. Eles sempre estão lá para nos auxiliar, para trazer aquela sustentação necessária. Quando a gente esmorecer, quando naquele momento tiver alguma coisa que faz com que a gente fique para trás, que a gente dê uma desanimada, recorramos a eles através das preces, através dos bons pensamentos, através da nossa mudança de sentimento e de atitude, para que isso possa nos trazer essa força de seguir adiante. E eles não nos desamparam. Nós podemos pedir, desde que seja de uma maneira sincera. E aí trazemos Jesus, aqui com uma das bem-aventuranças, sermão retirada do Sermão do Monte, que está no Evangelho segundo Mateus. O Sermão do Monte está nos capítulos 5, 6 e 7. As bem-aventuranças estão no capítulo 5. E o que ele diz? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ou felizes os mansos, porque herdarão a terra. Quem são os mansos? Manso não é aquela pessoa covarde. Manso não é aquela pessoa que não tem opinião. Manso não é aquela pessoa que não se envolve em nada disso. O manso é aquele que passou por um processo de transformação e conquistou um equilíbrio. O manso é aquele que, diante da dificuldade, resolve optar pelo caminho da paz, da tranquilidade, do respeito, do acolhimento. Esse é o manso.
Esse é o nosso caminho. Para que nós possamos impactar cada vez mais a sociedade, que sejamos mansos, que sejamos cada vez mais pacíficos aonde formos, porque uma pessoa transformada, uma pessoa que já conquistou esse equilíbrio, essa mansuetude, aonde ela estiver, ela leva essa paz em qualquer situação. Jesus fala: a minha paz eu vos dou. A paz é dele, é ele que transmite essa paz. A paz será nossa. Qual a transformação que nós podemos deixar para o mundo? Da paz, da tranquilidade. Qual a transformação que nós podemos fazer nessa sociedade? Cada vez mais evitar os conflitos, as guerras ou qualquer coisa que nos seja violenta e nociva e seguir o caminho de uma contemplação, de união, de paz, de espíritos, de amor e que possamos seguir adiante. O caminho é grande, nós sabemos, mas nós vamos conseguir chegar lá. Vamos conseguir influenciando nosso lar, dentro de casa, nosso trabalho, o ambiente da família maior, aonde nós vamos, o que nós vamos deixar. Que escolhamos sempre a paz, porque aí herdaremos com essa paz não só a terra como é colocado, mas qualquer lugar que a gente for do universo das muitas moradas que há na casa de meu Pai. Muita paz a todos. Mais uma palestra muito enriquecedora, não é, pessoal? A gente está percebendo que para essa sociedade globalizada, interconectada, sem barreiras geográficas, a qual nós estamos caminhando, né, já estamos caminhando já há algumas décadas, são necessários algumas transformações em nós, né? E nós já vimos algumas delas, né? Desenvolver o amor, desenvolver a caridade, o autoconhecimento, a reforma íntima. E agora nós vamos para mais uma, né? Através do Rodrigo Guidotti, que vai trazer para nós a última palestra. É o quarto boa tarde de hoje. Boa tarde. Aguentando firmes nesta tarde de luz, de iluminação, que todos nós temos a oportunidade de vivenciarmos aprendizado, conhecimento e também recarregar o nosso coração com muito amor. Nós tivemos a oportunidade aqui hoje de aprendermos ou relembrarmos um pouco mais sobre o amor, colocar em prática e ter noções sobre o nosso mundo globalizado como é hoje. E nesta quarta parte do nosso curso, nós vamos conversar sobre a caridade neste mundo digital, construir pontes na sociedade conectada. Então vamos juntos nessa viagem, onde nós temos por objetivo analisar como o amor e a caridade podem ser aplicados no ambiente digital para promover as relações saudáveis e construtivas. Vamos procurar abordar sobre isso ao longo desses próximos minutos, 40 minutos. E o conteúdo abordado é o seguinte: a influência do mundo digital nas relações humanas, a ética espírita no uso da tecnologia, é um assunto mais recente, principalmente para nós agora, vivendo o pós-pandemia, quanta coisa mudou em relação à nossa posição perante o mundo. Este mundo agora unido mais do que nunca. E atitudes que nós temos, ações que nós praticamos aqui, com efeitos imediatos em qualquer que seja a localidade deste nosso planeta. E como a caridade pode transformar o ambiente digital. É necessário conversarmos sobre isso, pois nós que somos estudantes da doutrina dos Espíritos, eu digo estudantes porque seremos eternos aprendizes. Como nós, diante da nossa responsabilidade, da nossa moral, da nossa ética, como já foi discutido anteriormente, temos agora mais e mais oportunidades de colocarmos em prática.
Vivemos em uma sociedade conectada. Já ouvimos muito sobre isso. Até a nossa geladeira hoje já é conectada. Já consegue saber através da inteligência artificial quais são os produtos que ali estão, já faz a lista de compra conforme o nosso consumo. Até a tecnologia cada vez mais avançando e vai nos unindo. Mas o que é, afinal, a sociedade conectada? Refere-se ao uso de tecnologias de informação e comunicação para permitir que as pessoas se comuniquem e compartilhem as suas ideias e os seus conhecimentos. Hoje, qualquer um de nós aqui tem liberdade e tem ferramenta para poder expressar a sua forma de pensamento e também de comunicação com qualquer que seja a pessoa em qualquer localidade do mundo. A sociedade conectada é estruturada por meio de uma rede de dados eletrônicos. Nós vamos falar um pouco sobre a questão dos dados. As tecnologias de informação e comunicação possibilitam novas formas de interação, gerando ambientes virtuais para viver, trabalhar, também com entretenimento e também, é claro, como nós já mencionamos, a comunicação. Novas formas que já existem e que existirão, que talvez ainda nós não tenhamos ainda noção do que está por vir. Quando nós falamos em integração de tecnologias que são aplicadas à nossa vida, ao nosso cotidiano, isso tudo também é uma forma transformadora de como a sociedade vivencia aquele momento em todos os aspectos. Nós não estamos falando apenas do social, mas também da forma do comércio, da forma da indústria e tudo aquilo que modifica a nossa existência. Eu gostaria de fazer um breve repasse sobre a industrialização, para nós termos noção e ideia de como as nossas interações pessoais foram sendo alteradas ao longo das décadas. Aqui nós vamos pegar da metade do século XIX até os dias atuais. Voltando lá para 1760, mais ou menos, metade do século XVIII, melhor dizendo. É o início da mecanização de processos. Existe o vapor, existe a energia hidráulica que vai fomentando a forma de produção. Sai-se da época da manufatura. E essa produção numa escala maior vai ocasionando a necessidade de trabalhadores qualificados e que possam, então, naquele momento, fazer parte desta cadeia. E é por isso, então, que nós temos o crescimento de indústria, principalmente daquelas de bens essenciais, como a têxtil, por exemplo, que é o que todos nós usamos no nosso dia a dia. Aí sim, na metade do século XIX até o começo do século XX, nós vamos ter o avanço na indústria química, elétrica, petróleo, que são as fontes de energia, e tudo isso então vai transformar a sociedade. A invenção da prensa móvel, então nós vamos ter a publicação de periódicos, de revistas, com uma facilidade nunca antes vista. Inclusive a revista Espírita, todos nós sabemos, tinha como base o funcionamento através de assinatura. E até pouco tempo atrás, eu arrisco dizer, sei lá, uns 10 anos, nós tínhamos ainda muito vigente para nós a assinatura de revistas. Hoje isso já se perde um pouco pela facilidade das revistas digitais,
nós temos na palma da nossa mão, através do tablet ou dos leitores digitais. E aquela produção em massa cada vez mais se consolida. Na metade do século XX até o início dos anos 2000, todos nós aqui vivemos esta época, nós vamos ter o desenvolvimento de novos sistemas eletrônicos, vem a internet, que hoje nenhum de nós consegue ficar muito tempo sem, não é? Sem energia a gente até aguenta um dia, 2 dias, mas sem internet a primeira coisa que nós queremos é carregar o celular. Porque dá a impressão que com o celular funcionando em nossas mãos, nós estamos conectados ao mundo. Nós somos o que somos. Porque nós temos essa necessidade social. E começa a ter o surgimento dos primeiros robôs. E nos dias atuais, a inteligência artificial, como nós citamos rapidamente, robótica avançada, conectividade, impressão 3D e uma produção já, além de ser em alta escala, ela não vê mais as pessoas como uma massa, mas sim uma produção customizada. Nós queremos nos sentir diferentes. E como é nos sentir diferentes frente a esta conectividade toda? Então nós vamos vendo o quanto as novas tecnologias vão nos moldando o pensamento, a forma de ver as coisas. Rapidamente, aqui nós vamos trazer alguns dados de 2022. Os especialistas, para este ano de 2025, indicam que mais de 463 exabytes de dados serão criados a cada dia. Bom, o que é isso? É o número 10 elevado à potência 18. Eu não sei dizer esse número, mas é muito grande. Para ficar mais fácil para nós, é como se a cada dia nós criássemos como um todo o nosso planeta o equivalente ao conteúdo de 212.765.957 DVDs. Todos os dias, produção com esta quantidade de dados. Lembram do DVD? Já ficou obsoleto também, não é? Antigamente nós tínhamos o VHS e o máximo da tecnologia era aquela TV integrada com VHS. Se lembram? Tudo compacto, fácil. E aí, para escolher um filme, íamos até a locadora. E era um evento. Era prazeroso, de certa forma, nas prateleiras, escolher o filme. Às vezes, aquele lançamento era muito disputado e tínhamos que aguardar. Depois, novas tecnologias, o DVD, imagem mais limpa. Não precisava rebobinar a fita na hora de devolver, que enroscava. E depois, o Blu-ray, que durou até pouco tempo frente a essas outras. E agora, o que nós temos? O streaming. Sentamos ali no nosso sofá, apertamos o controle remoto e vem já sugestões personalizadas de acordo com o nosso conteúdo consumido anteriormente. Esses dados já pensam por nós e já sabem mais ou menos o que nós temos em vista para assistir. E aí nós escolhemos, avançamos, lemos a sinopse, assistimos um pouquinho do trailer, nos agrada, assistimos, não nos agrada, vamos para o próximo. Tudo isso ao toque de um botão do controle remoto. Muito simples. Mas é tanto conteúdo, é tanta informação que muitas vezes dá a impressão que estamos ficando para trás. E vamos falar um pouco disso também. A cada ser humano no ano de 2020 é calculado que criou em torno de 1,7 megabytes por segundo.
Isso é aquela foto que nós postamos, é o nosso videozinho que gravamos, é a nossa live no Instagram, e tudo isso num alcance mundial e instantâneo. Nós vivemos a época do tempo real. Sabemos o que acontece de forma instantânea e nós produzimos esses dados. E tudo quanto nós produzimos, nós temos responsabilidade sobre o que produzimos. O lixo que nós fazemos diariamente através das embalagens tem um destino. Não é simplesmente colocar na lixeira e o lixo some, vai para algum lugar. Nós já temos ilhas artificiais no oceano formado por lixo. Nós sabemos que não damos conta de processar tudo o que nós produzimos. O nosso pensamento é uma produção nossa. E qual é a qualidade desse nosso pensamento? Qual é a qualidade dos dados que nós produzimos? Então já começa desde agora uma reflexão. E há tantos dados disponíveis online atualmente que levaria cerca de 181 milhões de anos para baixar tudo. Isso com a velocidade média da nossa internet atual. Vamos falar um pouquinho do nosso país. Vamos falar do mundo, mas precisamos olhar para a nossa casa primeiro. Então vamos fazer essa viagem aqui no nosso mapa, onde nós vamos trazer alguns dados da conectividade em nosso país. A fonte é o IBGE, o último que saiu, 2023. Domicílios em que havia utilização da internet, dividido aqui por região. Então, na região sudeste, 94% dos domicílios possuem internet. Então, a cada 100 domicílios, um pouquinho mais de 94 possuem internet. Nós já vemos, então, ser um bem básico, necessário. As pessoas querem, elas possuem. No total, no nosso país, 92% dos domicílios possuem internet, 92,5%. Então, nós percebemos que há uma regularidade entre as regiões. E é um número que vem crescendo. Em 2022, um ano antes da publicação dos dados do IBGE, era 91%, cresceu 1%. Mas mesmo assim, nós percebemos a totalidade dos nossos lares aqui no nosso país tendo internet. O Brasil é considerado um país conectado. Nós gostamos da tecnologia, nós usamos o WhatsApp, é o país que mais utiliza, mais que os Estados Unidos, por sinal, onde lá o SMS ainda é mais utilizado, mas nós nos acostumamos com a instantaneidade do WhatsApp, os grupos. Inclusive hoje nós estamos aqui porque provavelmente recebemos o convite pelo WhatsApp e clicamos num link para fazer a nossa inscrição. Elimina-se barreiras como ir até uma secretaria, assinar algum documento, fazer a inscrição, aguardar a resposta. Agora é tudo muito rápido. E isso reflete na forma como nós vivemos o mundo conectado. O que acontece do outro lado, nós sabemos de forma instantânea aqui deste outro. E nós podemos citar alguns exemplos. O quanto as redes sociais dão visibilidade a movimentos e a campanhas. Em 2015, mais ou menos, o Greenpeace, que todos nós conhecemos, denuncia a forma predatória que o óleo de palma era extrativizado na Indonésia para a fabricação de chocolates de uma grande indústria alimentícia. As árvores que produziam aquele óleo era também de forma
pertencente a uma cadeia alimentar dos ursos que precisavam ali daquela extração. E com esta forma predatória, não estava se conseguindo repor toda a forma ali natural. E esta grande empresa alimentícia precisou trocar a fórmula do seu chocolate, tão apreciado por nós, para justamente poder se adequar a uma questão mais social. E tudo isso através de uma denúncia. Indonésia, para nós, muitas vezes, um país tão distante. Conhecemos pouco da sua cultura, mas através de um vídeo, através de uma denúncia, nós tivemos contato com isso. É um pequeno exemplo. Poderíamos trazer muitos outros. Porque hoje, em nossa vida, tudo funciona de uma forma integrada. Falamos do exemplo da nossa matrícula aqui no nosso curso. Outros cursos da casa, outras formas de trabalho, nós temos já essa possibilidade da reunião virtual. Reunião instantânea, reunião onde todos nós estamos conectados no nosso conforto. Até a forma de pedirmos um delivery, por exemplo, nós acompanhamos a entrega do pedido, compramos da China muitos produtos com facilidade, podemos conversar com o produtor, com o comerciante, na nossa própria língua, porque o sistema já faz a tradução. E assim que nós compramos, nós já conseguimos acompanhar o pedido saindo de um outro continente, um outro país, até chegar à nossa residência. As chamadas telefônicas deram vez agora aos vídeos, vendo a pessoa, e tudo isso já não é mais nenhuma novidade, mas lá atrás isso foi uma grande novidade. Lembram do Skype? O que havia de mais moderno nesta forma de comunicação e hoje já acaba nem sendo o mais utilizado. Assim como o Léo fez um pequeno passeio na linha do tempo, eu gostaria agora de convidar a todos a irmos para Paris no século XIX, com o surgimento da doutrina dos espíritos como nós conhecemos hoje. E naquele momento, naquela época, o que de mais moderno havia no mundo estava centralizado ali, na capital do mundo, que em pouco tempo sediaria a Feira Mundial com a construção da Torre Eiffel. Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, vai nos dizer o seguinte: na posição em que nos encontramos, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamo-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Kardec já nos mostra a Terra como a nossa morada. Comunicações de 1000 centros espíritas sérios. Então nós imaginamos que havia outros tantos, talvez não sérios, e localizados em diversos pontos. Nós sabemos que Kardec recebia comunicações da América, da África e por todo o continente europeu. E numa época que não havia o WhatsApp, não havia o Telegram, não havia o Instagram, mas havia já as correspondências. E isso diz respeito ao controle universal que Kardec se refere nesta introdução, ao nos mostrar que a verdade, quando é a verdade, ela surge em vários pontos do globo ao mesmo tempo. Embora não houvesse as tecnologias que nós citamos, havia a comunicação espiritual, e esta não possui barreira. E com o passar do tempo, mais e mais
facilidade nós teremos. Mas isso já nos mostra o caráter universal da nossa doutrina, porque nos posiciona como habitantes do planeta Terra, o planeta de provas, o planeta de expiações, adequado à nossa atual encarnação. E essas barreiras elas vão caindo com o passar do tempo, porque para o espírito não há barreira. Ainda na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer o seguinte: o porquê deste surgimento global, simultâneo e também desta forma integrada de nos trazer a revelação. Pois se tivesse havido unicamente um único intérprete, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo mal seria conhecido. E se é conhecido da forma como é hoje, e como foi conhecido ali na época com a rápida propagação, foi por causa da maneira como surgiu. E nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do Espiritismo, que é a causa, inclusive, da sua propagação, como nós falamos. E quis Deus que esta nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido, sem os intermediários tecnológicos, mas sim com o material humano, os médiuns. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-los a um polo ao outro, ou seja, era um movimento que se operava em toda a Terra, por toda a parte, sem conferir a ninguém o privilégio. E agora vamos voltar um pouco antes, a Jesus, que nós sabemos ser o grande mestre, o ensinador, o professor, que trouxe aos homens da época, não muito diferentes de nós hoje, como a Ana disse em sua palestra, soube trabalhar o que cada um tinha de melhor dentro de si. E na época, talvez não tão diferente de hoje, havia muito preconceito entre etnias, entre povos, entre cidadãos de uma localidade em relação a outra. E havia, sim, um povo que havia tido a noção de ser o escolhido por Deus. Mas Jesus, com a sua moral, com a sua lição, com o seu evangelho, sabendo deste caráter universal, não detém a apenas um povo a sua revelação, assim como a doutrina espírita não se limitou à França. E Jesus nos fala sobre: e haverá um só rebanho e um só pastor. Nós temos este convite do Cristo para nos situarmos como cidadãos do mundo, onde todos nós temos a nossa igualdade de criação, nós temos todos a mesma constituição do nosso DNA, pensando, claro, no corpo físico, e também a nossa constituição espiritual com as potencialidades divinas que um dia germinarão em nós. E passo a passo nós vamos caminhando para fazer parte da eliminação das barreiras neste mundo, pois a Terra, sendo vista do espaço, não há nenhuma barreira. Todas as barreiras que existem entre nós são barreiras criadas pelo pensamento humano. Vamos falar agora sobre a influência do mundo digital nas relações humanas. Então, nós vimos, estamos conectados, nós temos agora a tecnologia, nós temos a assistência da equipe espiritual, espírito se manifesta aonde quer que seja, quando há um intermediário preparado para isso, mas como é essa influência do mundo digital nas nossas relações? Então, nós podemos falar sobre alguns efeitos positivos e também sobre alguns efeitos negativos.
O positivo, todos nós aqui já mencionamos de alguma forma. A aproximação de pessoas e a disseminação rápida de ideias e de conhecimentos. Todos nós aqui fazemos parte desta casa, recebemos o convite de uma forma rápida, nos inscrevemos, estamos aqui hoje, temos a oportunidade dos cursos. A Casa Federação Espírita do Estado de São Paulo oferece todos os cursos de forma presencial, também online, com exceção, é claro, do desenvolvimento mediúnico, que é necessário ser presencial. As assistências também virtuais, e tudo isso vai nos aproximando. Hoje, um parente nosso viajando em outro continente, nós temos de forma imediata falar com ele a qualquer momento. Mobilização de causas coletivas por meio de campanhas virtuais. Nós vimos sobre a estratégia do Greenpeace para chamar a atenção sobre a extração predatória do óleo de palma, como um único exemplo. Nós temos outras tantas campanhas que o palestrante anterior mencionou sobre toda esta forma de chamar atenção à fome, chamar atenção para a vulnerabilidade social. E nós que passamos recentemente por um isolamento em atendimento às regras sanitárias vigentes, nós tivemos que nos reinventar. Aprendemos, mesmo que de uma forma um pouco mais forçada, a fazer compras online, até o nosso mercado, o nosso remédio, uma coisa assim mais do cotidiano. E isso são efeitos positivos também. E criação de redes de apoio em momentos de necessidade. Também foi citado o exemplo do sul do nosso país, que recentemente viveu uma tragédia sem precedentes, uma tragédia com base nas mudanças climáticas que vêm ocorrendo no nosso globo, e muitas pessoas se mobilizaram para ajudar. Inclusive psicólogos se predispuseram a fazer as suas consultas gratuitas para levar o apoio emocional a quem necessita. Efeitos positivos, mas também em todas as tragédias nós temos reveladas aquilo que há de pior em cada ser humano. E é aí que vai entrar a nossa responsabilidade. É um pouquinho para frente. Eu queria citar também o exemplo do CVV, uma entidade filantrópica que há muitas décadas, aproximadamente há uns 70 anos, oferece o apoio emocional através de voluntários capacitados para ouvir as pessoas sem julgamento e respeitando qualquer religião. E hoje eles fazem o atendimento via chat também, não só pelo telefone, depois eles começaram a fazer por e-mail, que hoje quase também não usamos muito, já tem o WhatsApp, e eles fazem pelo chat. E muito rapidamente, enquanto eu estava sentado aqui, eu mandei um chat ali para o CVV para pedir licença, em primeiro lugar, me apresentar, dizer que eu falaria sobre eles aqui neste salão hoje e que eu desejava a ele, o atendente, que tivesse então um bom plantão. E com certeza nós vemos essa ligação de um local físico a um outro ambiente ligado por essa questão virtual, emanando um bom trabalho, emanando um bom pensamento, e ele ali recebe. E sabendo que nós estamos falando deste trabalho aqui hoje, isso é uma prova da conectividade que nós vivemos. E um simples ato de pedir licença e dizer o quanto o trabalho é importante e o quanto eu gostaria de valorizar isso aqui hoje, pode mudar os próximos atendimentos daquela pessoa, que de repente pode se sentir mais encorajado a continuar o seu trabalho, porque não é porque é um voluntário que não tenha os seus problemas pessoais de ordem, inclusive emocional. E isso é um exemplo de pequenos atos que nós podemos fazer. E é claro, os efeitos negativos. Superficialidade nas interações.
tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, vai arrastando a tela para a direita quando gosta, para a esquerda quando não gosta, vocês sabem do que eu estou falando? Sabem? Aperta o coraçãozinho ou aperta o X. Gostei, não gostei, gostei, não gostei. Superficialidade nas relações. É um mercado. Aplicativos de relacionamento. Inclusive, agora os jovens estão abandonando esse tipo de interação para novamente fazer os encontros presenciais, como era antigamente. Porque tudo vai perdendo a graça conforme o uso excessivo. A internet permite o anonimato, muitas vezes. E o anonimato promove discursos de ódio, que muitas vezes se esconde sob a bandeira da liberdade de expressão. Cometer crime nunca será liberdade de expressão. Nós vivemos em um país com leis e com regras. E quando ultrapassamos essas regras e essas leis, nós estamos cometendo crime. E cada país, nós sabemos, as leis sociais, elas são variáveis. Então, não confundir liberdade de expressão com o cometimento de crime. E esse discurso de ódio, infelizmente, nós encontramos muito na internet. E é tanta informação, é tanta sobrecarga de informações que nós temos, nós já acordamos conectados. Primeira coisa que nós fazemos ao acordar hoje é olhar o celular. Pelo menos de 99% das pessoas, talvez. Acorda, liga o celular. Antes de tomar o seu café, seu banho, escovar os dentes. E aí já tem mensagem do chefe, já tem mensagem de um familiar, já tem alguma cobrança, já tem a mensagem do banco. Tudo isso em segundos quando acordamos. Gera ansiedade, gera estresse. É uma sobrecarga de informação. Cuidado. Devemos estar atentos a tudo isso. Aqui é um pequeno gráfico. Estatística global. Pesquisa feita com 1.000 pessoas em 2019 e mais de 7.000 pessoas em 2022. Mostrando o número de pessoas em percentual que compram produtos por recomendação das celebridades ou influenciadores. E o Brasil é o país que mais consome produtos com base em recomendações. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Então, só para confirmar ali a apresentação anterior, o gráfico, nós somos muito influenciados, porque somos muito conectados. Então, essa informação que chega até nós, nós estamos vulneráveis e muitas vezes não checamos a procedência. Kardec pergunta por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? E a resposta é, pela fraqueza dos bons. Muitas vezes nós temos preguiça de ir atrás da informação, nós somos suscetíveis àquilo que chega até nós, não raciocinamos e esquecemos da nossa força de também ter o poder de decisão sobre nós. Os bons são tímidos, mas quando quiserem, assumirão a preponderância. E assim nós vamos então falar agora da ética espírita no uso da tecnologia. No Evangelho segundo o Espiritismo, também na introdução, Kardec vai nos trazer que a doutrina espírita não tem nacionalidade, não pertence a nenhuma classe social e cumpre que seja assim para conduzir todos os homens à fraternidade. Porque se não tivesse esse terreno neutro, o Espiritismo alimentaria dissensões em vez de apaziguar. E nós estamos promovendo a paz ou as dissensões? Lembremos-nos do caráter universal da nossa doutrina.
que fala que não há barreiras de nacionalidade. Na Gênese, lá no finalzinho, nos sinais do tempo, Kardec vai nos dizer: deitará por terra as barreiras que separam os povos, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever se auxiliarem mutuamente e não destinado a viver uns às custas do outro. A unidade da crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido desta fraternidade universal. Notem que não é dito que o Espiritismo será a grande crença universal, porque nós sabemos que o amor será esta grande crença. A partir do momento que nós soubermos amar e respeitar uns aos outros, não haverá mais necessidade de religiões diferentes. Mas o Espiritismo, por nos ensinar o amor, é o grande caminho que todos nós percorremos atualmente, pois nos ensina a fraternidade. Mas para isso, temos que desenvolver em nós a base moral, como nós vimos nas palestras anteriores. E, é claro, aguardar o tempo para que cada um de nós amadureça e tenha esta oportunidade de acolher a luz do progresso na sua plenitude. E aqui falar rapidamente sobre atitudes nossas no uso da tecnologia, sabendo da responsabilidade que cada um carrega e no impacto mundial que ocorre de acordo com uma decisão nossa, porque nós temos hoje capacidade de impactar um grupo, pessoas, sociedade, inclusive o que nós falamos. Por isso é necessário a evitação de discussões, discursos ofensivos, a prática do silêncio nas situações de provocação. Contar até 10 muitas vezes é preponderante, porque quantos atos desmedidos cometemos numa fração de segundo que altera a jornada da nossa atual encarnação, por uma questão de milésimo de segundos. Quantos acidentes de trânsito nós já vimos que uma atitude muito violenta das pessoas envolvidas acaba numa tragédia. São duas famílias, são dois grupos que vão ter a sua vivência terrena alterada. E, é claro, o respeito à diversidade, como também já foi falado, e o uso da rede para compartilhar mensagens edificantes e benéficas. Eu trouxe um exemplo aqui, é um grupo chamado Mensagens Consoladoras. Quando houve a pandemia, nós sabemos que, em respeito à vigilância sanitária e às normas vigentes da época, as atividades da federação presenciais precisaram ser interrompidas. Mas nós, algumas pessoas vinculadas ao trabalho do P3C, do Consolo, que lida com a perda dos entes queridos através do desencarne, muitas vezes, e vivendo aquela época de desencarnes coletivos, nós sentimos a necessidade de usar a expertise que nós tínhamos de levar o consolo através das ferramentas disponíveis. Então, um grupo de pessoas em caráter não oficial, não ligada à casa, nós nos reunimos num grupo de 20 pessoas e começamos a gravar mensagens com base nos textos da doutrina espírita, e todos os dias às 18 horas nós postamos num grupo. Hoje já são 4 grupos, são cerca de 1.000 pessoas participando, e nós começamos a fazer transmissões também no YouTube. Já são 172 palestras semanais, são mais de 3 anos de trabalho, e já teve um alcance de mais de 35.000 pessoas. Então, tudo isso nos mostra como uma atitude simples, usando o conhecimento que cada um tem, pode transformar a sua sociedade. Eu tenho mais 2 minutinhos para encerrar, é 5h25, e eu já vou caminhar aqui para o encerramento.
falar da campanha do Natal que os Correios proporciona para nós. Em 2023, foi a primeira vez que as 270 mil cartas foram plenamente atendidas pela sociedade civil e jurídica. Claro que são crianças com alguma vulnerabilidade, pertencente também à educação pública, mas todas as cartas foram atendidas. E também o exercício de nos colocar no lugar do próximo. Fazer ao outro o que nós queremos que seja feito para nós mesmos. Fica uma reflexão para cada um, como nós estamos usando a nossa rede social, sabendo do impacto que pode causar em relação ao outro. Amar ao próximo como a si mesmo. É o que Jesus nos orienta. Eu vou parar por esse slide, mas eu tenho alguns segundos para comentar sobre o papel da caridade no ambiente digital. Muitos de nós pensamos, num primeiro momento, sobre o material, que são as doações, e é totalmente válido, é muito útil. Nós, possuindo condição de doar, temos facilidade em campanhas, nós temos facilidade em perceber as necessidades daquela comunidade e ajudar. Mas também nós temos o papel moral, que é levar justamente as palavras de conforto e consolo nesse terreno virtual, que muitas vezes parece uma terra sem lei, e agora mais do que nunca é necessário regulamentação sobre este ambiente, porque já faz parte da nossa vida, e crimes são cometidos, inclusive com a propagação de notícias falsas, que têm impactos na vida de pessoas. Nós já vimos pessoas que sofreram agressões nas ruas devido a palavras falsas que foram atribuídas àquela pessoa. E aí nós, naquela ânsia de compartilhar a notícia, vamos colocando sem averiguar a procedência. Cuidado, existem hoje ferramentas que nos mostram a origem daquela notícia. O próprio WhatsApp possui uma lupa do lado daquelas mensagens compartilhadas muitas vezes, que vai mostrar a origem. Só vamos compartilhar quando tivermos certeza de que aquilo é útil e de que aquilo faz o bem. E nós, como espíritas, sabemos do poder do nosso pensamento. Então vem a caridade espiritual, que é através das orações e das vibrações. Enquanto estávamos reunidos aqui neste salão, na data de hoje, ali na sede Santo Amaro, às 13h30, um grupo de trabalhadores da federação estava vibrando pelo mundo, vibrando para os lares que não têm Jesus, vibrando pela infância e pela velhice desamparada, vibrando pelos hospitais, vibrando pelas pessoas que necessitam de cura. E essas vibrações são elementos materiais que são levados pelas fraternidades do espaço, como revelado aqui em nossa casa pela dona Martinha nos anos 90, são reunidos no espaço esses agrupamentos para levar a doação. Então, lá na faixa de Gaza, onde foi assinado o cessar-fogo a partir de amanhã, domingo, 19 de janeiro, as nossas vibrações tiveram um papel muito importante. Não tenho condição de doar material, não tenho internet nesse momento, mas eu posso ali no meu lar, antes de dormir, elevar o meu pensamento, abrir o meu coração em luz, em amor, como nós vimos aqui, porque para o Espírito não há distância. E essa pequena doação nossa individual e também coletiva através de como estamos aqui nesse momento, tudo isso é recolhido pela espiritualidade benfeitora e levada aonde é necessário. Jesus nos lembra, nós somos luzes, façamos despertar essa luz em cada um de nós. Muito obrigado, que Jesus abençoe a cada um. Egoísmo ajuda os outros pensando em desencarnar e receber amparo? É uma boa pergunta. Deu para entender? Quer que repita?
É egoísmo a gente ajudar o outro para quando a gente desencarnar a gente receber em troca? É ou não é? Mas pelo menos está fazendo bem, não é? A gente tem que lembrar de uma coisa que os espíritos mais evoluídos fazem isso de uma maneira espontânea. E eles colocam esse amor, esse auxílio incondicionalmente para todos que pedem ajuda. Nós talvez ainda não tenhamos isso de uma maneira espontânea, mas a gente tem aquele direcionamento de fazer com que a gente faça. Então, ainda que seja com um viés ali do egoísmo, usando o termo, é fazer um bem. Então, é melhor fazer o bem do que não fazer. Muito bem, né? Obrigada. Sempre temos esse compromisso de deixarmos o nosso egoísmo, que todos nós ainda temos isso dentro de nós, né? Mas é um compromisso e uma importância muito grande a gente ir deixando para trás nesse nosso caminho evolutivo. E agora uma questão para o Rodrigo. Como o Espiritismo nos ajuda no bom uso da tecnologia, se grande maioria do mundo não é espírita? Como que o Espiritismo nos auxilia no uso da tecnologia, sendo que boa parte do mundo não é espírita? O Espiritismo não detém a tecnologia mundial. É uma ferramenta que nós utilizamos, sendo espíritas, sendo pertencentes a outra denominação religiosa, ou nem tendo este pertencimento a uma causa religiosa. A tecnologia faz parte do nosso mundo material. E a doutrina espírita nos auxilia a fazer o bom uso da tecnologia. Assim como décadas atrás, o Espiritismo nos auxiliava a talvez responder uma carta que um centro espírita pudesse nos escrever, nos procurando, ou alguém em necessidade de vulnerabilidade escrevesse. Nós já tivemos a oportunidade de ver sobre cartas, inclusive tem até o filme baseado no Livro dos Espíritos que mostra um pedido de ajuda em decorrência de um pensamento de eliminação da sua vida. E ali as palavras certas, o momento certo, o próprio CVV que nós citamos aqui hoje, sendo uma entidade que não propaga nenhuma crença em específico, faz o bom uso da tecnologia, porque é necessário, em primeiro lugar, o acolhimento. A pessoa que procura alguém naquela necessidade de ser ajudada, procura, em princípio, o acolhimento. E isso, muitas vezes, está feito de forma relacionada à própria pessoa. E não é porque a pessoa é espírita que ela, às vezes, vai ter as condições todas, porque nós estamos em aprendizado. E aí fica aquele convite a todos nós para nós olharmos as nossas relações sociais e com o auxílio, é claro, das ferramentas que temos disponíveis, mas não só, mas também o presencial, o abraço, porque ainda o computador não pode abraçar, não é? Quem sabe um dia, por enquanto ainda não. Então isso é muito importante para cada um. Muito bom, Rodrigo. Então vamos para a próxima. Marcelo tá pedindo uma dica para você aqui. Dica para se trabalhar o ego, pai de tantas coisas negativas. Como não reagir e sim agir? A prece é aliada sempre, mas nos segundos que parecem horas da dor, como lembrar de respirar? É uma boa pergunta. Quando a gente fala de ego e entra nessa parte mais psicológica, vale sempre lembrar que isso é uma construção. Então, se a pessoa tem 40, 50, 60, 70 anos, aquilo lá é o resultado do que foi sendo construído durante esse tempo todo. Então, para que a gente possa desmontar, seja desfeita essa construção, também leva tempo. Primeira coisa que eu acho que valeria é não ter essa ansiedade de ser uma coisa imediata.
e não esmurecer nunca. Apesar das dificuldades, apesar das coisas que vão acontecendo e que a gente, em alguns momentos, se sente enfraquecido, parece que falhou, é não desistir. Se nós olharmos as reencarnações todas, aproveitar o exemplo do Emmanuel, que ele tem uma série de 4 livros em que ele conta reencarnações dele. Nós vemos o progresso dele como espírito. Então nós vemos lá atrás, há 2000 anos, quando se passa a história do livro há 2000 anos, que Jesus estava encarnado aqui e ele tem a oportunidade de conversar com Jesus, mas naquele momento de imediato ele não se sente tocado por Jesus, e como que esse trabalho hoje, 2000 anos depois, junto com o Chico, surte tanto efeito. Então esse trabalho de aprimoramento é uma jornada longa, mas se ele tivesse desistido, não teria chegado onde chegou. Então essa coisa de trabalhar o ego é difícil, é doloroso e muitas vezes desafiador. E se achamos que não damos conta, a gente pode pedir ajuda. Seja para o plano espiritual, seja procurar um profissional da área que possa nos acolher. A casa tem a parte de o DEPOI aqui, que a gente pode conversar, tem encaminhamento para as assistências especializadas, dependendo do momento que a gente vive, mas a gente sempre, o esforço é de cada um, de seguir adiante. Muito bom, Marcelo. Você lembrou muito bem, Marcelo, do acolhimento, da federação, quando nós estamos nesses momentos de dor. Porque quando nós estamos vivenciando tais situações difíceis, né, de dor, como a nosso irmão ou nossa irmã colocou aqui para nós nos sentimos sozinhos, né, um sentimento que vem de imediato. Nós perdemos o chão, né, parece que não há o que fazer, né? E nós não temos a presença física de Jesus. Nós ouvimos nas palestras, nas aulas, que Jesus está sempre conosco, mas nós não o vemos. Então, para nós, quando surgem essas situações que nós nos sentimos, não temos o controle, fica muito difícil sair. E essa solução, né, essas ferramentas que nós temos, de lembrarmos da assistência espiritual, né, de procurar ajuda, como o Marcelo falou, isso é essencial para nós. É essencial, porque nós vamos receber o tratamento, a assistência, a reposição dos nossos fluidos que precisamos nos harmonizar, reequilibrar. Então, tudo isso é importante. Nós nunca estamos sozinhos, mesmo que às vezes pareça que estamos, né? Então, a gente vai passando para a próxima questão, que é para o Rodrigo. O ser humano está realmente preparado para o uso de toda essa tecnologia quando muitos não sabem nem mesmo usar um celular? Eu li todas as perguntas, gostaria de responder a todas, mas eu tive que escolher algumas. E essa questão é muito importante porque diz respeito ao seguinte: o ser humano, muitos não estão aptos a usar o celular. E aí, qual alternativa, então, nós temos? Vamos acabar com o celular? Não. Nos anos 80, logo no seu finalzinho da década, foi trazido ao nosso país os caixas eletrônicos dos bancos. Filas imensas, talvez não sabendo utilizar. Mas aí o que acontece? É passo a passo. Aquela nova geração que surge vai aprendendo. Hoje em dia, nós usamos com muito mais facilidade o caixa eletrônico. E isso quando usamos. Porque muitos de nós aqui já têm naquele aparelhinho que foi mostrado a carteira digital. Muitas vezes nós nem pegamos mais em papel moeda. Nós temos o dinheiro virtual, o Pix, por exemplo. Há alguns anos era inconcebível transferir um dinheiro de alguém para outro alguém de forma instantânea. Já tinha o TED que fazia isso em 15 minutos. Mas tinha uma taxa, tinha uma tarifa, funcionava só em dias úteis, até 5 da tarde. Se nós não nos adaptarmos às novas tecnologias,
e não permitíssemos que novas tecnologias surgissem, porque não temos o preparo para usá-las, estaríamos sempre fadados a permanecer naquela estabilidade. As novas tecnologias são muito bem-vindas e são aceitas, mesmo que nós tenhamos dificuldade, justamente para nos forçar a aprender, a nos capacitar e, sendo espíritas que pretendemos sempre ser, fazer o bom uso da ferramenta. Muito bom, né? Mesmo que a gente tenha dificuldade, quantos de nós não tivemos, né? Quando chegou o computador e a gente teve que abandonar a máquina de escrever, não foi fácil. Para os que lembram, né? Então muitos resistiram, teve uma resistência muito grande, que a gente não sabia o que iria resultar daquela inovação. E agora a gente não vive sem o computador, né? Então, para a gente ver, mesmo tendo dificuldade de usar o celular, a gente sabe que somos impulsionados a isso, como o Rodrigo falou. Não tem saída, né? Não tem saída. É isso ou é isso. Muito bom. E agora para o Marcelo. Muito boa essa também. Eu me cobro muito quando vejo que em algum momento falhei no meu processo de reforma íntima. Como lidar com essa frustração quando eu falho em algo? É uma boa pergunta, porque o processo de reforma íntima é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Não é que a gente vai parar, se transformar e depois voltar para o mundo. Não, é enquanto nós estamos aqui com tudo que está acontecendo, nós temos que realizar. E muito do aproveitamento da nossa reencarnação está ligado ao quanto nós conseguimos aproveitar de transformação aqui. Então é natural que nesse processo nós tenhamos alguns momentos em que falha. Porque não é simplesmente ler, internalizou e nunca mais vai repetir o erro. Na psicologia a gente vê muita coisa de que vai atenuando as repetições. Nós temos um padrão, nós vamos fazendo, a gente vai repetindo. De repente a gente percebe que aquilo lá incomoda. Não posso mais agir assim, quero ser melhor. Então nós vamos começando a mudar. Mas isso não é um toque de mágica, que senão seria muito fácil. Tá lá, fiz isso, entendi, não é mais assim, nunca mais vou repetir. A gente ainda repete, mas o que é importante? Valorizar as vezes em que a gente não tropeçou. Porque existe um processo, existe um caminho a ser percorrido. Então, em vez de focar aonde nós erramos, aonde nós não conseguimos ainda, olha para trás e vê o quanto já transformou. Se nós olharmos para 5, 10 anos atrás, ainda mais com o evento pandemia, quanto nós já somos diferentes do que éramos antes. É valorizar isso. A caminhada é grande? É, mas é um passo de cada vez. Muito bom, um passo de cada vez, né? E até esse respeito às nossas limitações é uma forma de nós nos amarmos, né? Temos respeitar a nossa limitação, mas o que não significa omissão, né? Ficarmos parados quando sabemos da importância de nós evoluirmos, mas também esse amor a nós mesmos, né, sem violentarmos a nossa capacidade de melhoria, né? Todos nós falhamos muitas vezes e nem por isso que nós vamos nos abandonar, né? Ficarmos frustrados com isso. Faz parte de toda a nossa evolução. Então agora eu acho que é a última questão. Vamos ver, hein, Rodrigo? Toda evolução tecnológica que há no nosso planeta vem da espiritualidade? Se sim, por que ainda não tem uma evolução na questão da cura para o câncer e outras doenças? O que impede? Essa pergunta eu vou chamar o Léo para responder porque ela é difícil, não é? Uma brincadeira, porque, na verdade, todos nós estamos aqui para conversar, nos conhecer. E claro que nenhum de nós aqui tem todas as respostas, porque estamos em aprendizado. Nós sabemos através da psicografia do Chico Xavier, principalmente através de André Luiz, que nos revela com muitos detalhes como é a vida no mundo espiritual, principalmente ali
nos livros da década de 30, 40, já eram relatados para nós aparelhos semelhantes à televisão, semelhantes a uma videochamada. Inclusive, quando o encarnado, no seu momento de repouso do corpo físico e ocorre a emancipação da alma, ele era levado à colônia, nosso lar, através de um equipamento de vidro, onde o desencarnado podia conversar com o encarnado. São tecnologias que nós sabemos, começa no plano espiritual, antes de chegar aqui à Terra. A respeito das curas em nosso planeta, nós sabemos que tudo vem no tempo marcado. Doenças que enfrentamos e ainda enfrentaremos são necessárias àquele adiantamento moral que nós temos, porque muitas delas são decorrentes da nossa forma de agir, de proceder. Quantas orientações nós recebemos diariamente sobre práticas benéficas para o nosso organismo físico e nós não fazemos as orientações. E aí, quando adoece, o que acontece? O ser, ele ora muito, pede muita ajuda, e Emmanuel nos fala sobre isso, para que o ser possa voltar a ser como ele era, mas não para se modificar, para continuar tendo os mesmos maus hábitos de antes. Então, a questão da cura nossa é muito mais ampla do que apenas a cura do corpo físico. Ela tem que ser uma cura do nosso espírito. É a forma dessa transformação que nós estamos tendo. Antes, então, de recebermos a cura total para algumas doenças, nós temos ainda que nos modificar o pensamento, as nossas ações em relação a nós mesmos, em relação ao próximo. E a gente sabe que muitas curas elas estão já chegando ao nosso planeta. Vacinas de doenças consideradas incuráveis, como o HIV, até pouco tempo atrás, já está em fase de aplicação em humanos. O Léo também citou sobre vacina na sua palestra. Algumas vacinas nós já temos o andamento dos estudos, algumas outras precisam começar realmente do zero, como essa, porque é justamente uma enfermidade que ataca o nosso sistema de defesa do corpo. E as vacinas atuam nessa defesa. Então, para essa doença é necessária uma nova tecnologia e já está em fase de aplicação em humanos. Aos poucos, e a gente sabe que a revelação da cura, ela não vem para uma única pessoa no planeta. Ela vem de forma coordenada para aquele que consegue captar. E se nós tivéssemos conosco a fraternidade, muitas curas nós já teríamos, porque muitos cientistas, são revelações espirituais que nós temos, já receberam partes da cura. Um pouco aqui, um pouco ali. Se unissem, já teria a cura. Mas ainda há uma indústria e ainda há egoísmo e orgulho para que aquele seja reconhecido como o inventor da cura daquela doença. Mas se já se unissem, teríamos a cura. Mas tudo isso vai vir no tempo adequado. Cabe a nós nos transformarmos para que saibamos passar pelas dificuldades com tranquilidade e sabendo que a nossa cura a ser desejada é a cura moral nossa, é a cura para sermos realmente a luz. Muito bom, excelente. Parabéns aos dois. Nós precisamos finalizar. Gostaria muito de ler todas essas questões, são muito boas mesmo, mas infelizmente não dá, né? Quero agradecer muito aos dois, todos nós, né, pessoal? Nós estamos terminando, né? Vou passar agora a palavra ao Mário, que é o diretor da área de ensino. Ele vai fazer as considerações finais. E antes disso, eu quero agradecer muito a todos vocês pela participação, por estarem aqui. Agradecer a equipe de som maravilhosa, a equipe também que
que fez esse trabalho no salão. Muito obrigada a todos. E eu passo então para o Mário. Eu vou parafrasear o Rodrigo. Esse vai ser o meu 5º boa tarde, espero que seja o mais forte. Boa tarde! Foi uma alegria imensa receber vocês aqui. Nós fizemos esse curso com muito carinho, com muita dedicação, com o objetivo de mostrar que cada um de nós participa de tudo o que acontece no nosso planeta. Existe uma teoria chamada teoria do caos, que se baseia em princípios matemáticos, mas existe um exemplo que é muito conhecido, virou até um filme, que se chama efeito borboleta. Dizem que uma borboleta batendo suas asas em qualquer país do mundo, de repente pode modificar o clima só por conta do seu batimento da asa. E em determinado local, esse bater de asas vai se multiplicando e pode até se tornar um tufão. Existe também uma outra teoria que nós estamos a 6 graus de separação de qualquer pessoa do mundo. Então, por exemplo, se eu quiser saber de alguém que conhece Bill Gates, em 6 pessoas que eu conheço um amigo, que tem um primo, que tem um irmão, que conhece o Bill Gates. Ou seja, são necessárias 6 pessoas para que nós possamos entrar em contato com qualquer pessoa do mundo. Nós estamos num mundo global. Nós estamos num mundo onde o que acontece em um determinado país nos influencia no dia seguinte ou às vezes até no mesmo dia. Ficamos sabendo das notícias a cada instante. Recebemos informação a cada instante. E aqui nesse curso nós passamos pela forma com que nós podemos utilizar o amor nessa integração. Nós passamos pela necessidade da transformação moral e da reforma íntima para que nós possamos ser agentes dessa modificação. Nós passamos pelas ferramentas que nós temos hoje para que esse mundo perca realmente as suas fronteiras e se torne aquele mundo de um único rebanho com um único pastor. As ferramentas são apenas ferramentas. Elas podem construir ou destruir. Depende de como nós as utilizamos. Quando nós pensamos na nossa presença aqui, nós estamos dizendo o seguinte, que cada um de nós tem essa importância, que cada um de nós tem essa relevância e que cada um de nós, ao se transformar, transforma o mundo. Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas eu sou apenas uma gota no oceano. Porém, se não fôssemos nós, seria um oceano com uma gota a menos. Não é verdade? Não seria o mesmo oceano. Então, agradecemos a presença, agradecemos a atenção, esperamos que nós possamos ter colocado os momentos de reflexão para cada um, para que a gente possa se tornar esse agente de transformação, para que nós possamos tocar os corações, participar das ações, tirarmos o nosso próprio corpo da cadeira e participarmos como seres ativos e atuantes que somos. Tem um recado também, não podia ficar sem dar recado, não é? Amanhã, mais conhecido como domingo, nós teremos um evento de comemoração dos 69 anos da Casa Transitória Fabiano de Cristo. Estão convidados, estão convidadas. Haverá a participação de Tadeu Dorachá, que fará uma palestra. Haverá comes e bebes. Espero que vocês estejam todos lá. Tudo bem? Posso contar com vocês? Para quem ainda não fez a inscrição nos cursos, minha área é a área de ensino, então, para aquelas pessoas que ainda não fizeram inscrição nos cursos, os cursos estão abertos, serão vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, eu fui encarregado de fazer o encerramento, vamos nos recolhendo ao nosso pensamento, nos colocando de uma maneira o mais confortável possível,
ligando o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, ligando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecendo, mais uma vez, por essa oportunidade que tivemos de adquirir um pouco mais de conhecimento, de termos subsídios para a reflexão, mas principalmente porque nos deslocamos até aqui, sinalizando a nossa vontade, sinalizando o nosso desejo de nos tornarmos pessoas cada vez melhores a cada dia da nossa existência. Que a luz de Jesus, o nosso Divino Mestre, possa continuar iluminando cada coração aqui presente. Graças a Deus.